A exposição Alexander Kluge, Política dos Sentimentos, que agora apresentamos na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, em Serralves, é a primeira mostra em contexto expositivo da obra do Alexander Kluge em Portugal. É uma exposição que foca um dos temas que percorrem e que atravessam toda a obra do realizador alemão, que é uma das mais importantes figuras da cultura alemã contemporânea, que é um dos pais do Manifesto de Oberhausen, que é o ato fundador do novo cinema alemão. É alguém que foi explorando ao longo de todo o seu percurso múltiplas possibilidades de cruzamento do cinema com a televisão, com o pensamento, com a filosofia, com a produção literária. Portanto, o Alexander Kluge é alguém que inicia o seu percurso no âmbito da literatura, portanto ele é antes de mais um escritor, é alguém que encontrou no cinema e noutras modalidades que decorrem ou que dialogam com o cinema, como é o caso da televisão, uma possibilidade de efetivar e de, no fundo, ampliar a sua ação como intelectual. É alguém que assume a herança da Escola de Frankfurt precisamente nessa via, a Escola de Frankfurt, que é um dos momentos mais importantes do pensamento alemão no século XX e que precisamente desenvolve no âmbito da teoria crítica a necessidade de conciliar o pensamento com a ação e de insuflar, de colocar o pensamento em conflito e em diálogo direto com a realidade e com o nosso tempo, com o presente. Nesta exposição é possível colocar em diálogo estas múltiplas facetas que caracterizam o percurso do Alexander Kluge. A exposição foi concebida como um grande caleidoscópio. Um caleidoscópio é um instrumento que permite múltiplas combinações entre diferentes elementos que constituem o todo, que permitem, que no fundo é uma constelação de imagens e de ideias muito diversas que integram esta exposição e que estabelecem relações de ressonância entre si. O espectador, colocado no meio deste dispositivo e, portanto, neste caleidoscópio de imagens, é convidado ele próprio a construir uma narrativa e fazer um percurso através de todos os fragmentos que constituem a exposição. O Alexander Kluge é um colecionador, portanto, é alguém que procura no passado elementos que lhe permitam perceber o presente e antecipar o futuro. É um colecionador de fragmentos, portanto, de ruínas de acontecimentos do passado, factos que marcaram a história conturbada do século XX e, nomeadamente, do século XX alemão. E, portanto, todas essas histórias que são apresentadas na exposição permitem aprofundar essa temática que se tornou central no percurso do Alexander Kluge e que é, no fundo, uma atenção e um olhar crítico sobre algo que atravessa toda a história da humanidade, desde a noite dos tempos até ao presente, e que foi sendo, desde sempre também, secundarizado quer por uma via racionalista do entendimento daquilo que é, de facto, a ação política e social, quer pela história. Portanto, os sentimentos foram sendo sempre evacuados de qualquer hipótese ou de qualquer possibilidade de reflexão acerca daquilo que define as condições do nosso tempo. Ora, no Alexander Kluge trata-se precisamente do contrário, trata-se de trazer à luz do dia e colocar em primeiro plano precisamente esses elementos que são, no fundo, subterrâneos e que atravessam toda a história da humanidade e que foram sendo negligenciados. No fundo, aquilo que o Alexander Kluge faz é uma espécie de psicanálise da história e um olhar informado certamente pela teoria crítica da Escola de Frankfurt, mas também pelo pensamento de Freud, por exemplo, e, no fundo, fazer uma história do inconsciente e pensar os acontecimentos históricos e aquilo que efetivamente foi marcando o nosso tempo também por essa via oculta ou que é, muitas vezes, varrida, por assim dizer, por debaixo do tapete do racionalismo. Portanto, o interesse do Alexander Kluge pelo inconsciente histórico, portanto, por todo um conjunto de sentimentos ou emoções que atravessam a experiência humana e que atravessam a experiência humana desde a noite dos tempos até ao presente, é de facto o interesse por
por uma força oculta, uma força subterrânea, que as ditas indústrias culturais, como o Adorno as definiu, pretendem manipular e colocar ao serviço das ideologias e, portanto, os sentimentos são, numa lógica como aquela, por exemplo, do cinema mainstream de Hollywood, de facto, um dos principais instrumentos de manipulação das massas, mas eles são também uma força utópica e indomável e imprevisível que pode conduzir às revoluções. Este interesse pelos sentimentos por parte do Alexander Kluge, ele traduz-se também num interesse pela ópera, e a ópera é um elemento central na exposição que agora apresentamos em Serralves e tem vindo a ser também um dos tópicos por excelência daquilo que é o trabalho do Alexander Kluge, quer no âmbito da produção literária, quer no âmbito da produção audiovisual. Ele define a ópera como uma central elétrica das emoções e, de facto, a ópera propõe uma relação catártica com as emoções. Ela é, de facto, um trabalho que leva a níveis absolutamente exponenciais essa dimensão dos sentimentos, mas a ópera é também um modelo que explora o conformismo. Portanto, há uma espécie de lógica trágica que é subjacente à construção da maior parte das óperas que constituem o repertório operático ocidental, desde o século XIX, que apela ao conformismo. Devemos conformar-nos com o nosso destino, devemos aceitar aquilo que de trágico esse destino impõe e, portanto, a ópera é ela própria também um instrumento de manipulação ideológica que o Alexander Kluge não se cansa de, infatigavelmente, desmontar criticamente. E, portanto, há na exposição, inclusivamente, um filme que trata de uma ópera representada em Nápoles, em que a assistência, que as pessoas que estão a assistir a essa ópera, não se confirmando com o destino da heroína, acabam por despoltar uma revolução. E, portanto, esse interesse pela ópera, ele traduz-se também num filme que o Alexander Kluge fez especificamente para esta exposição na Casa do Cinema e que é um filme que resulta de um diálogo com o Manuel de Oliveira a partir de uma obra do Manuel de Oliveira, que é o filme Os Canibais, de 1988, que é um filme ópera. E, portanto, o Alexander Kluge fez, especificamente para esta exposição, um filme que é uma interpretação, uma reinterpretação, um diálogo com o Manuel de Oliveira, com foco nesse filme. As afinidades entre o Manuel de Oliveira e o Alexander Kluge são inúmeras. Uma delas é o interesse pela história e temos também na exposição um filme que se chama Homenagem a Manuel de Oliveira, que dialoga com o filme Nono, A Vanglória de Mandar, portanto um filme sobre a história de Portugal. Há uma conversa entre o Alexander Kluge e o Manuel de Oliveira que aconteceu precisamente no âmbito da estreia do Nono, A Vanglória de Mandar, na Alemanha, e agora também este filme feito em diálogo com os canibais. Mas para além desta relação com a história e para além de um olhar sobre tudo aquilo que a história pode ter de traumático ou que pode ajudar a compreender as contradições do tempo em que vivemos, esta questão da política dos sentimentos no Alexander Kluge, ela tem também muitas afinidades com uma problemática que é transversal a muitos dos filmes do Manuel de Oliveira e que é a questão da frustração amorosa. Para além da célebre tetralogia dos amores frustrados, que é constituída por filmes como O Passado e o Presente, realizado em 1971, mas também pelo Benilde ou A Virgem Mãe, Amor de Perdição e Francisca, portanto, filmes que são realizados logo após a Revolução do 25 de Abril de 1974 e que, incidindo sobre questões que têm a ver com a frustração amorosa, são filmes que pensam a frustração amorosa precisamente naquilo que ela pode ter de político. No fundo, esta via que o Alexander Kluge abre no que respeita ao pensamento da política dos sentimentos, ou daquilo que os sentimentos podem ter de político, dialoga, de facto, em profundidade com a problemática dos amores frustrados de Manuel de Oliveira, contribui para compreender melhor aquilo que pode haver de político e que há de político e que o Manuel de Oliveira sempre reclamou como sendo político no que respeita à tetralogia dos amores frustrados. A exposição em Serralves é também acompanhada por aquela que será a maior retrospectiva da obra do Alexander Kluge em Portugal, uma iniciativa que resulta de uma parceria e de uma coprodução com a Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema e, neste momento, a par da edição também em português da Crónica dos Sentimentos, que é uma obra absolutamente monumental e que reúne toda a produção literária do Alexander Kluge precisamente sobre essa égide dos sentimentos, é possível descobrir no Porto, em Serralves e em Lisboa
toda a produção, ou uma parte muito significativa da produção cinematográfica do Alexander Kluge, para sala propriamente dito, para o espaço-galeria de exposição, mas também para televisão, naquilo que é certamente um momento certo para tomar contacto e descobrir a obra deste artista fundamental do nosso tempo, um nome fundamental da cultura alemã, ou como ele próprio diz, recorrendo para isso a um termo grego, é o kairos, portanto, o momento oportuno para descobrir esta obra monumental. A exposição e a retrospectiva em Serralves são ainda acompanhadas da edição de um catálogo que reúne um conjunto de ensaios originais que pensam a obra do Kluge nas suas múltiplas manifestações e dimensões, e a retrospectiva do Alexander Kluge será ainda complementada com um programa de curtas-metragens que pensa o legado do cinema e do manifesto de Oberhausen no âmbito da produção cinematográfica contemporânea.